Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Solta o Meu Anjo. Solta o meu anjo, me deixa viver em paz. Histórias de quem aguentou muito. Hoje mais uma história do nosso quadro Chocada, mas não surpresa. Mas o pior é que vocês vão ficar chocadas e surpresa com a história que eu vou contar hoje, que é a história da Ana. Quero lembrar vocês, por favor, de se inscreverem no canal se você estiver no YouTube e seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e dar aquelas estrelinhas se vocês estiverem gostando. Isso é muito importante para o podcast. Vamos para a história. Antes eu só quero agradecer aos comentários, a interação de vocês. Muito obrigada, tá bom? Eu tô adorando e principalmente as histórias. Eu tô fazendo uma mega curadoria aqui das histórias para poder contar da melhor forma, com todo o respeito, o máximo de detalhes, tá bom? E as pessoas que entram em contato no WhatsApp, por favor, muita paciência comigo, porque às vezes eu só consigo responder de madrugada. Torço para vocês estarem dormindo e minha mensagem não atrapalhar vocês, porque durante o dia é muita correria. E aí às vezes eu não consigo responder, tá bom? Como que eu faço para mandar a minha história? histórias@fabibubu.com.br. Esse é o nosso e-mail. Manda a sua história. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou te responder para pegar mais detalhes. E, por favor, fiquem atentos ao e-mail, porque eu sei que muita gente às vezes só usa para mandar a história e eu respondo, a pessoa acaba não vendo, tá bom? E aí eu te mando meu WhatsApp, a gente pega mais detalhes da história se for necessário, para que tudo seja dito bonitinho, ok? Então vamos lá, por favor. Abram bem a mente de vocês, bem os ouvidos para ouvir, sem julgamento, a história da Ana. A Ana tinha 18 anos, novíssima, gente. Saiu da escola, já começou a faculdade e tava adorando aquela vida de universitária. Aí tinha um intervalo, vai pra lá, vem pra cá, e ela viu um rapaz que chamou a atenção dela porque ele era bonito, bonitinho, então ela já ficou meio de olho nele. Eles não faziam o mesmo curso, tá? Se viam ali pelo campus, e sabe quando aquela presença começa a ser reconhecida? Você já sabe quem é, às vezes ele dá uma olhada, aí vocês se cumprimentam meio com o olhar, tipo... Mas nunca trocaram uma palavra, e isso foi indo por algumas semaninhas e tal, até que um dia chegou uma notificação no Instagram dela, ele começou a seguir. E o Instagram era fechado. Então ela olhou, já ficou meio tipo, né? Se segue no Instagram geralmente, tá afim, é solteiro, não é só por amizade, você vai seguir uma menina que você não conhece, que você nunca conversou. Eu acho que é isso, né? E aí ela viu a notificação, ficou felizinha e aceitou ele. Conversa por direct no Instagram, nem trocaram o WhatsApp. Papo vai, papo vem, aquela coisa. E aí eles se encontraram na faculdade, era... Já te conheço, a gente conversou, se olharam, oi, tudo bem? E aí se cumprimentaram, realmente um oi pessoalmente, sentaram para comer alguma coisa. E todas as noites, assim, por 4 noites, na faculdade eles se encontravam, conversavam, às vezes ficavam comendo uma coisinha, até que ficaram. Tudo ótimo, foi exatamente como a Ana imaginou. Ele solteiro, super na dela, ele não tinha aquela coisa de joguinho, respondia mensagem, eles falavam durante o dia. Foram ficando, se encontravam na faculdade, não ficavam sempre juntos, não era aquela coisa de obrigação, encontrava, ficava junto, mas eram ficando e colegas, se cumprimentavam, às vezes ele estava com os amigos dele, ela com as amigas, enfim. Depois de 3 meses nessa, ele pediu ela em namoro. E foi tudo no tempo certo, porque não teve joguinho, um parou de responder, vamos ver se ela vem atrás ou ele vem atrás. Eles se conheceram, começaram a ficar e aproximando essa relação. Pouco tempo depois, 3 meses, ele pediu ela em namoro e estava tudo maravilhoso, porque ele era um namorado presente, aquele normal que a gente espera. Então, durante o dia, trocavam mensagem, oi, tudo bem, bom dia, acordou. Ele era atencioso e era aquele namoro padrão. Final de semana, estavam na casa do outro, as famílias almoçavam juntos. Tava tudo do jeito que ela imaginou, que ela queria pra vida dela de um namorado. Chegaram em 1 ano de namoro, namoro leve, gente. Eles já tinham 18 anos, assim, é muito ainda adolescente, de verdade. Eu vejo 18 anos como adolescente. Aí algumas coisas começaram a incomodar um pouco a Ana, porque foi intensificando o comportamento dele. Então ele saía e eles bebiam normal, socialmente. Final de semana iam pro barzinho, ou tinha uma festa de algum amigo, de família. E ele queria beber tudo. Ele não queria ir embora se ainda tivesse uma gota de bebida na festa. Então, se era um bar, por exemplo, deu horário, todo mundo vai embora, o bar vai fechar, tá tarde. Ele ficava indignado, porque na cabeça dele ainda dá pra beber. Vamos ficar e beber. Ele queria beber.
E não importava a ocasião. Eu dei o exemplo do bar, que a Ana me contou, só que se era uma festa de família, ele fazia a mesma coisa. Vamos pedir mais cerveja, vamos para outro lugar. Isso às vezes, 3 da manhã, 4 da manhã, ele não queria ir embora, porque o intuito dele era beber. E era uma pessoa que já tinha se passado. E isso começou a acontecer com muita frequência. Então, quando eles iam sair, na cabeça da Ana, já tinha uma preocupação. Será que ele vai beber demais? Ele não vai me escutar na hora que eu chamar pra ir embora? Vai ser inconveniente, porque tá todo mundo ali, às vezes 3 da manhã, 4 da manhã, querendo ir embora, já deu o rolê. E ele querendo ir pra outro lugar, querendo beber mais. O rolê pra ele só tava bom se tivesse bebida. Vamos beber até o mundo acabar, beleza. Só que nem sempre ele tinha dinheiro. Vamos pedir mais bebida. Desce mais cerveja. Só que ele não tinha dinheiro muitas vezes. Era com o dinheiro da Ana. Aí a Ana começou a prestar atenção em coisas que talvez ela tenha deixado passar. Ela lembrou que no primeiro encontro deles, não na faculdade, depois que eles se conheceram, deram um oi pessoalmente e combinaram de sair. Essa primeira vez, ela que pagou, não foi ele. Então eles saíam, ele bebia muito, se incomodava se era hora de ir embora e ainda tinha bebida. Não, a gente não bebeu tudo. Ou o bar não vai fechar, traz mais cerveja. E ainda muitas vezes ele não tinha dinheiro para pagar e pedia para Ana pagar. Vocês vão pensar, mais uma história de homem encostado? Não, é pior. A Ana começou a prestar atenção nos detalhes que primeiro encontro ela que pagou, no relacionamento deles desse 1 ano, dificilmente ele falou, deixa que eu pago. Geralmente eles dividiram, ou ela que pagou a conta. Mas também quer que o homem pague tudo? Eu acho que no namoro, a gente é super parceiro, é super normal dividir a conta. Mas não dá pra ser folgado, igual ele tava sendo, igual ela tava começando a prestar atenção que algumas vezes ele tinha sido folgado. Ela era nova, primeiro namorado, não tinha se atentado a esses detalhes. Uma coisa que eu enxergo muito claramente, tá? Pra gente existir como mulher é muito mais caro do que para um homem. Pra você ir para um encontro, você tem acessório, cabelo, depilação, perfume, coisas que às vezes não, tirando perfume, né? O homem não tem. Então, dividir a conta nos primeiros encontros não é justo. Eu entendam isso, eu tô falando de coração pra vocês. Mas faz tudo isso porque quer. Infelizmente não, né? Pra você quer estar bem e o homem não vai ter interesse por uma mulher que não tem essa vaidade, sei lá como querem chamar. Mas quando você namora, como eu sou casada, como várias de nós somos, tudo ótimo, é uma parceria. Você faz, ele faz, mas não dá pra ser folgado, nenhum dos dois. E pra gente imaginar o cenário, essas coisas começaram a chamar a atenção dela, começaram a incomodar, mas não era sempre. Então era sexta-feira, fica em casa, às vezes não sai no sábado, não tem uma conta pra pagar, não bebem, tudo ótimo. Daqui a 2 semanas vão pra uma festa, acontece alguma coisa que incomoda ela e aí ela fica chateada, aquilo deixa ela pra baixo, atrapalha o relacionamento. Isso se torna muito sutil no relacionamento, porque não é todo dia. Não é todo dia que ele tá bêbado, enchendo o saco, que você percebe que ele não pagou a conta, que ele foi e falou, amor, não tenho dinheiro. Não. É um namoro bom que vai acontecendo, aí uma vez ele bebe, se passa, daqui a 45 dias acontece de novo. A Ana começa a ficar incomodada, aquilo chama a atenção dela, ela começa a perceber essas coisas, mas não é o terror do relacionamento ainda, é bem sutil. É um problema no relacionamento, mas não é sempre, não é todo dia. Um belo dia, 1 ano e pouquinho de namoro, ela já estava atenta a essas coisas que estavam incomodando ela, principalmente de bebida, e era normal eles almoçarem na casa de parente, na dela ou na dele, e aí tinha um almoço na casa de um tio da Ana. Eles foram almoçar, então chega assim, meio-dia e meia, por aí, vão lá, almoçam e tinha jogo, geralmente tem, né, o jogo começava 4 horas, então chega, fica lá conversando, começaram a beber cerveja, saiu o almoço, almoçaram. O jogo começou 4 horas, geralmente acaba às 6. Então, 6 horas, você tá na casa de alguém vendo o jogo. Acabou o jogo, entende-se que acabou o domingo. É hora de beleza, gente, já almoçamos, ficamos muito tempo aqui. Tchau, cada um para sua casa, hora de se preparar para começar a semana. Foi um domingo desse, típico, na casa do tio e da tia da Ana. Assistiram o jogo, deu 6 horas, 6 e pouquinho, acabou o jogo,
beijo, vamos embora. Só que tinha cerveja e ele não queria ir embora. Aí, mais uma vez, ele gerou uma situação super constrangedora. Aí ele chamava as pessoas pra beber, os donos da casa, os tios da Ana, queriam que ele fosse embora. E como ele já tinha bebido demais, ele tava se passando. Gerou uma situação super constrangedora. Os donos da casa foram até grossos com ele, não só os donos da casa, mas as outras pessoas da família, de xingar ele, falar: o que você tá fazendo? Acabou, você vai embora agora. Foi uma confusão e super constrangedor. Aí ela tava muito brava, mandou ele embora, não queria ficar com ele foi pra casa, ela pra casa dela, super brava com aquilo, indignada que tinha acontecido na frente da família dela de novo. Teve uma festa uma vez num sábado, que é aquela coisa que as pessoas já vão com mais disposição pra ficar até mais tarde, já sabe que é uma festa que vai virar à noite, vão beber e tal. E ele fez a mesma coisa, só que quando acontece uma vez, o pessoal pensa assim: nossa, o namorado da Ana se passou, kkk, bebeu demais, vira piadinha. Primeira vez na família, beleza, se passou, né, deixa passar. Só que a segunda vez, num domingo, que era uma coisa família, não era pra beber tanto, contando que já tinha acontecido na outra festa e que era sobre beber até o final, a família dela falou pra ela, assim, bem claramente, chamou durante a semana e falou: ó, Ana, seguinte, ele é um sem noção mesmo, conversa com ele pra isso não acontecer, porque senão ninguém vai chamar ele. E não era nem preocupação, assim, olha, será que não tá se passando, tá bebendo demais? Era de raiva mesmo. Pô, o cara tá se passando, ele é um sem noção, fica atento para essas coisas, conversa com ele. Passou tanto do ponto que a família dela foi falar com ela. Aquilo tinha sido demais, porque ela já estava chateada com algumas coisas, já tinha pontuado com ele. Mas chegar ao ponto de o tio, da tia, falar com ela, chamar ele de sem noção, ela viu que estava demais e ela foi conversar com ele assim, duramente. Porque antes acontecia: nossa, olha o que você fez, pra que isso, tal, falava, né, chamava atenção, só que dessa vez ela tava muito brava, ela tava preocupada por que ele tava tendo aquele tipo de comportamento e foi conversar com ele pra ter uma resposta, pra falar pra ele: olha, não tá dando, não é mais uma vez ou outra, ao ponto das pessoas virem me falar que você é inconveniente, que você é sem noção. E aí o que ele fazia? Ficava ofendido. Ficava totalmente ofendido, tentava reverter a situação, tipo: meu Deus, por que você tá falando isso pra mim? Você tá achando que eu sou doente? Que eu sou alcoólatra? É um dia que eu bebi com os meus amigos, que eu achei que a gente tava entre família, que podia beber. Agora você acha que eu sou o problema? E fazia aquela chantagem psicológica pra ela achar que tava errado em cobrar essas coisas dele, que era normal, às vezes, se passar, beber um pouco mais. E o sinal que a gente tem que ficar atento é uma coisa que incomoda. A pessoa gosta de você e ela não dá a mínima. 2 anos e pouquinho de namoro, acontecia dele beber, e aí aquelas coisas, elas vão entrando no relacionamento, que eu sei que eu namoro uma pessoa que gosta de beber, que bebe muito. Então eu sei que quando eu sair, ele vai querer ficar até o final, ele vai beber muito. Infelizmente, as coisas vão naturalizando dentro de um relacionamento. Então tinha pedidinho de desculpa. Ai, desculpa, ontem eu bebi muito. Coisas que ela evitava aí porque sabia que podia acontecer, vai ficando com um pouco de medo de certas situações. Outra coisa que incomodava a Ana, que ela começou a reparar mais, né, e vai juntando uma coisinha com a outra, é que ele era muito expansivo, muito amigão e invasivo, se tornava invasivo. Então, ele forçava a amizade com os amigos dela, mandava mensagem aleatória, pedia para entrar em grupo do WhatsApp. Era uma coisa chata, que você via que a pessoa estava forçando demais a amizade. Não respeitava a individualidade dela e também queria ser amigão de todos. Uma coisa muito assim, carência. E aí os amigos dela, assim, os que tinham intimidade mesmo, falavam: meu Deus, Ana, que cara sem noção, olha o que ele fez, me mandou tal mensagem, veio pedir indicação disso, conselho daquilo. Coisas que não cabiam. Os que não tinham tanto intimidade para ser direto, jogava no ar, falava uma situação ou outra, falava: nossa, ele é bem dado, né? Dava aquela disfarçada, mas ela percebia, ela sabia. Ele forçava intimidade com as pessoas e os amigos estavam começando a reclamar pra ela disso, que ele tava assim:
demais. E isso faz parte de conhecendo mais a pessoa, porque ninguém se mostra, obviamente, né, no comecinho, 3, 4, 6 meses. Claro que tem pessoas que sim, mas com o passar do tempo que você conhece alguém, além do que as pessoas mudam. Então, se conheceram com 18 anos, 19, 20, 21 anos, já estavam em 3 anos de namoro, cada vez se conhecendo mais. Não era, meu Deus, que caos, só tem coisa ruim. Era um namoro okzinho, okzinho. 3 anos de namoro. Eis que um belo dia ele manda uma mensagem pra Ana, fala que ele precisa conversar. Pelo tom da mensagem, ela já percebeu que não era coisa boa. Falou, vou na sua casa à noite. Geralmente ia, né, durante a semana, uma vez ou outra, não ia todos os dias. Mas ia, e aí ele falou, hoje eu vou na sua casa porque eu preciso conversar com você, um assunto muito sério que tá mexendo muito comigo. Ela falou, bom, tá bom, vem, ansiosa pra saber, passou o dia querendo saber o que que era que tava deixando ele tão aflito assim. Ele chegou na casa dela, era tipo umas 8 horas da noite, 7h30, e aí foram pro quarto, ele muito com a cara de meu Deus do céu, fim do mundo, ela preocupada querendo saber o que que era. E aí com todo jeitinho, assim, dava pra ver que ele tava muito triste com aquela situação. Ele falou que ele precisava de 3 mil reais. Se a Ana, por favor, podia fazer esse empréstimo no banco e que ele ia pagar, ele precisava muito desse dinheiro. A Ana, vacinada, porque ela cresceu ouvindo a mãe dela falando que cartão e o nosso nome a gente não empresta para ninguém, era assim, regra da vida. Então ela não ia emprestar esse dinheiro, fazer o empréstimo, nada disso para ele. Até porque ela tava já um pouco desgostosa com algumas coisas, já não tava assim com aquele amor, aquela paixão por ele. Então não tinha motivação assim, eu não vou fazer esse empréstimo para você. E aí ele desabou chorando muito, já estava em prantos, dava para ver que ele estava muito nervoso, e ele falou para ela que a avó dele estava muito doente e ela ia precisar fazer um tratamento que ia durar alguns meses e esse dinheiro era pro tratamento da avó dele. Agora você imagina, o seu namorado de 3 anos, que apesar dos pesares, vocês estão juntos, são parceiros, você gosta dele, ele tá lá na sua frente dizendo que, pelo amor de Deus, me ajuda, desesperado, 3 mil reais, se você não me ajudar, minha avó vai morrer. Praticamente é isso que ele tá falando. E é muito difícil falar não, tá? É difícil ser a vilã da história. Imagina ele chegando em casa, falando pros pais dele, que são pessoas que você conhece, que você tem um carinho, e ele falando assim pra eles, olha, infelizmente a minha namorada de 3 anos, a Ana, que todo mundo ama, ela não vai fazer o empréstimo, a vovó vai morrer. É difícil você falar não numa situação dessas. Claro que a gente pode olhar e pensar assim, tá, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se ele vai falar pros pais se a avó não tá bem, mas são pessoas da sua rotina ali, do seu convívio. Você conhece a avó, você conhece os pais, ele é o seu namorado. Pense em alguém que você gosta, né? Que você tem essa proximidade, a pessoa tá lá doente e tá nas suas mãos fazer o empréstimo ou não. Mesmo tendo escutado a vida toda que não deve fazer isso, não deve emprestar o seu nome, e ela cedeu. Ela tirou o empréstimo para ele no valor de 3 mil reais. E aí ele secando as lágrimas, ele agradeceu imensamente. Disse que ia pagar tudo certinho, que ela não precisava se preocupar. E tudo que ele queria era salvar a avó dele, que agora eles iam conseguir fazer o tratamento dela. Aí foi, primeiro mês certinho, segundo mês, no terceiro ele não pagou. Ele não pagou e aí tudo desandou. Era desculpinha que a família toda estava empenhada, que teve mais custos, pedia 1000 perdões, chorava. Drama, 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 porque ele não estava conseguindo pagar o que ele se propôs. Já no terceiro mês do empréstimo, na terceira parcela. Aí desandou, claro, né? Era muita briga, desentendimento, raivinha, irritação. Aí ela chegou e falou pra ele, olha, não dá mais pra mim, eu não quero passar o dia brigando com você, qualquer interação que a gente tem é desgastante, eu não quero mais, por favor, vê como você vai pagar esse empréstimo, não é justo, porque pra ela o que pegava? Claro, o dinheiro, as parcelas, mas a atitude dele. Ela sabia, ela tinha começado a prestar atenção que ele não era financeiramente organizado, fez o empréstimo e ela ia ter que se virar, era o nome dela. Ele não tava, era só desculpa, não tava conseguindo pagar. Aí ele chorou. Chorou muito, muito, em prantos. Ele falou que a família dele estava passando por coisas muito, muito difíceis, por isso que ele estava daquele jeito, que estava todo mundo unido para pagar as coisas, mas que ele ia falar com os pais dele, com a família, tio, sei lá quem, para ela não se preocupar, dar mais uma chance para ele, por favor, que ele ia pagar tudo.
Promessas, conversa, né? Aqui a gente fala bem resumido, mas foi tudo que a gente tem junto. Sem você eu não consigo, você é meu tudo, eu agradeço demais, você salvou a vida da minha avó. Blá, blá. Promessas, manipulação, né? Choro. E aí continuaram juntos. Fazia ali uns 5, 6 meses desse empréstimo de 3 mil reais, eles levando aquela situação, ele tinha pagado só 2 parcelas, só que vira um problema assim, temos um problema, o empréstimo, ele não tá conseguindo pagar, tem um empréstimo que tá atrasado, vira isso. Mas desgasta o relacionamento, gera uns atritos, e ele falando que tá fazendo o possível para pagar, que conversando com alguém ia conseguir tal dia, e eles iam levando dessa forma. Nesses 5, 6 meses que tinham passado, um dia ele foi na casa dela pra jantar, essas coisinhas de namorado, né? Que vai à noite na casa da namorada, janta com sogros, fica lá, vê uma televisão. Ele foi e ela ia entrar no banho, era umas 7h30, tava só esperando ele chegar para poder abrir. Aí ele chegou, ela abriu, falou que ia tomar banho, ele ficou lá esperando no quarto. Ela foi, tomou banho, saiu e eles foram, porque o jantar já ia sair, foram pra sala lá jantar, interagir com a família, ver uma novela. Foram pra jantar, a mãe dela já tinha feito tudo, colocado a mesa, e aí ela olhou e falou, ué, cadê meu celular? Porque ela lembrava de ter deixado lá, abriu o portão pra ele e foi pro banho. Aí ele falou assim, nossa, eu acho que eu vi lá no seu quarto, se eu não me engano, porque quando ele chegou ele ficou lá esperando, então ele acabou vendo o celular, e ela foi, tava no quarto mesmo celular, voltou, jantaram bonitinho, conversaram ali, deu um horário, e eles foram pro quarto. Só pra ficar lá tranquilos, assistir alguma coisa junto. Então lá no quarto, assistindo alguma coisa, e chegou uma notificação no celular dela. Lembra? Ele falou onde estava o celular, que até então ela achava que estava na sala e estava lá no quarto onde ele estava esperando. O que seria? Um exposed de uma traição dele? Não. Ela pegou o celular e a notificação era do banco. Na hora, a Ana gelou quando ela viu o que era, porque ela achou que era um golpe, que era um erro, aquela coisa muito rápida, mas que você não entende direito o que tá acontecendo. Com o celular na mão, ela percebeu que o semblante dele também mudou, porque ela tava preocupado, a cara dele era de muito preocupado, e ela leu que era uma notificação do banco dizendo que tava tudo certo, tudo confirmado, e que dia que vencia a parcela do empréstimo que ela tinha feito. E o que ela ficou sem entender é por que o banco tá me mandando notificação agora de um empréstimo que eu peguei há 6 meses, que eu já tô pagando há 6 meses. Começou a olhar, abriu o aplicativo do banco, olhou o que era aquilo, tudo rápido, tá? E aí ela entendeu tudo o que estava acontecendo. Enquanto ela estava tomando banho, o celular dela estava na sala, ele chegou, pegou o celular, foi pro quarto para esperar ela, entrou no banco e pegou outro empréstimo de crédito pré-aprovado que tem na conta, no valor de 3 mil reais, escondido dela. Cara, vocês imaginam? Esperou ela ir tomar banho, pegou o celular escondido e naquela época era só senha, não tinha muitas coisas para você fazer transação bancária, reconhecimento facial, sei lá o que. Fez o empréstimo, entrou na conta dela, viu que tinha um crédito pré-aprovado, pediu o empréstimo e com a mesma senha na hora ele transferiu para a conta dela. Vocês acreditam numa coisa dessas? O que eu falo sempre para vocês no começo de todos os episódios? Abram bem a cabeça, pra gente não julgar. A gente tá ouvindo aqui uma história de um homem que entrou na conta dela escondido e pegou o empréstimo de 3 mil reais. E eu sei que é difícil entender, tipo, como assim? E o que a Ana fez com essa informação? Porque é uma baita de uma traição, é quase que um golpe. O cara pegar seu celular escondido e pegar o empréstimo, passar o dinheiro pra conta dele. A Ana ficou incrédula, sem entender por um segundo, sem conseguir assimilar o que estava acontecendo. Seu namorado de sei lá quantos anos, 3 anos e pouco, que tinha pedido o empréstimo, não estava pagando, ele pegou seu celular escondido enquanto você estava tomando banho, entrou na sua conta, no banco, fez mais o empréstimo de 3 mil reais, sem te falar, sem pedir autorização, sem nada. O chão abriu, ela ficou totalmente pálida e quando ela olhou pra ele, o que é isso, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele já estava sentado, tipo, na ponta da cama, com a mão na cabeça, chorando, em prantos, totalmente desesperado. Ela olhou e falou, pelo amor de Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Você entrou no meu banco, na minha conta, fez um empréstimo sem falar nada. E aí ele tremendo, desesperado, totalmente aos prantos, assim, muito, não conseguia nem falar de tanto chorar. Falou da avó dele, que ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer, não tinha coragem de pedir para ela
o empréstimo, sendo que ele não estava conseguindo pagar aquele e que não tinha outra alternativa. Foi um momento de desespero, pegou o celular e fez o empréstimo, que a intenção era ajudar a família que estava desesperada, assim como ele, e ele chorava muito, muito. Muita manipulação, tentando mostrar para ela que ele era o coitado, que foi impulsivo, que ele estava desesperado, que a família precisava demais. E não é que ela ouviu e tipo, ai, realmente, eu te entendo. Foi madrugada fora, de choro, briga, discussão. Ela estava muito indignada, tentou terminar várias vezes e ele chorava, pedia pelo amor de Deus, que ela foi essencial na vida dele, que a família era muito grata por tudo que ela estava fazendo, mil desculpas pelo desespero, pelo ato dele de ter feito aquilo, que ele jamais poderia ter feito isso, que foi desrespeitoso. Brigaram, quebraram o pau, ela chorou também. E a Ana tentando entender, ela começou a olhar depois de toda aquela manipulação dele, aquele choro, porque não é certo você fazer isso. Então, quando você tenta convencer alguém que eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer, não é justificativa para ter entrado no banco, sabe? Então, assim, ele foi lá e falou, nossa, será que a Ana tem mais dinheiro? Vou pegar o celular e olhar. Não pode ser justificativa. Então, isso é manipulação. Você quer fazer o outro acreditar que, meu Deus do céu, eu não sabia mais o que fazer, então eu invadi o seu banco e peguei o seu dinheiro. Não pode. Só que de tanto ele falar, chorar, falar da avó, da família, ela começou a entender, a achar que realmente ele estava com vergonha de me pedir mais dinheiro, foi um ato desesperado, muitas brigas, madrugada fora, choro, mas eles não terminaram. Ela acreditou nas promessas dele de foi minha tentativa, a gente já vai pagar tudo, obrigada por confiar em mim, por me ajudar, a gente é eternamente grato. E aí eles não terminaram. 3 anos de namoro e muitas dúvidas, porque ela lembrava do cara que ela tinha conhecido, da pessoa que ele é ou era, gentil, atencioso, carinhoso com ela, as famílias envolvidas. Então, não sabia se o certo seria terminar, se é aquilo que tinha que ser feito, ou continuar e ajudar ele nesse momento difícil e aquilo. A gente de fora tá ouvindo e pensando, como que o cara fez isso e você continuou? Só que de dentro não é tão simples, eu sempre vou falar isso. E eu acho que não é muito difícil a gente conseguir imaginar se a gente já passou por uma situação de manipulação ou quis acreditar, porque muitas vezes a gente quer acreditar, sabia? Que vai ser diferente, que ele vai mudar, que vai dar tudo certo, porque querendo ou não, tem um sentimento ali, que pode não ser aquele amor maravilhoso, né? Só que a gente mesmo é enganada pelos nossos sentimentos, que eles ficam confusos, porque tem uma coisa que foi construída ao longo do tempo. E a gente se apega a isso, aquele comodismo da relação, que às vezes a gente acha que é sentimento. A Ana sentia que não gostava dele, 18, começou a namorar com 18, não tinha essa clareza, será que eu não gosto mesmo dele? Não conseguia olhar com total repulsa. Ela sentia a diferença, ela não sabia se ela já não gostava tanto dele. E aquilo, como que é sem ele? Será que é pior do que eu tô sentindo agora? É difícil ter essa certeza quando você tá num relacionamento. Lembrava de quem ele era, mas as coisas que ela tinha começado a perceber em relação a ele, que ele era desorganizado financeiramente, o tanto que ele bebia e às vezes, muitas vezes ele não tinha dinheiro para pagar e ela que tinha que pagar. Claro que com as dívidas as coisas diminuíram um pouco, né? Mas eles saíam, eles faziam as coisas deles quando tinha uma festa ou outra. E ele tinha esse comportamento de ser folgado, era irresponsável, a palavra que ela usa, irresponsável financeiramente. Além daquilo de ser invasivo com os amigos, vira e mexe, tinha situaçãozinha que tipo, se passou, né, amigo? Não tem essa intimidade. Gente que falava pra ela e coisas que ela percebia. Então ficava climão com os amigos. Tinha gente que já evitava sair com eles para não dar liberdade para esse cara. Todas essas coisas começaram a, assim, entrou na cabeça dela, na visão dela. Entrou na visão dela. Porque antes, muito tempo atrás, não era tão relevante, ela não tinha percebido. Quando você começa a perceber, as coisas, elas não param de ser vistas, você não consegue mais não ver esses detalhes da pessoa no relacionamento. E apesar das dúvidas, de saber que o sentimento tinha mudado, de começar a perceber essas coisas no caráter dele, na personalidade, ela não conseguia ter certeza se o melhor era terminar. Não conseguia, porque tem toda aquela história dos dois, ela começou a namorar muito nova, e aquilo,
será que é isso que eu tenho que fazer? Será que sem ele vai ser pior? Não conseguia se decidir. Ela estava presa naquele relacionamento por dúvida, por apego e também por acreditar nas promessas dele. Então, terminar não é tão simples. Dá um medinho, uma insegurança, sem saber como vai ser com aquela pessoa que você tá tão habituada todos os dias, há anos na sua vida. E não é que o relacionamento ficou maravilhoso, tá? Nossa, realmente, a avó dele tava passando por um problema, família, e ele pegou o dinheiro e agora temos uma dívida, vai dar um jeito de resolver. Não. Era briga, continuava atrito, ela estava menos paciente, estava desgastado, obviamente. Não era ai, não tenho paciência mais com ele. É aquilo que acontece no relacionamento quando você deixa de gostar da pessoa, ter respeito por ela. Ela não tinha mais paciência para coisinhas que ele fazia. E todo o vencimento da parcela era briga. Ele inventava desculpinha, atrasava, e era assim, não é que ele estava pagando o empréstimo. Pegava um valor irrisório e dava para ela e falava, eu consegui esse dinheiro, vamos abater, não sei o quê. Como se fosse grande feito. O empréstimo todo atrasado, que ele fez ainda escondido dela. Aí entra a dependência emocional, porque não racionalmente, né, naquele momento, ela conseguia ter o entendimento, só que a Ana percebia que ela não gostava mais tanto dele, que ela tava ficando com asco, que ela perdeu o respeito, a admiração por ele, tava um pouco cansada daquilo, desgostosa, porque vem a questão do que ele fez, de não pagar o empréstimo, de inventar desculpas, aquilo vai minando os sentimentos que a gente tem, que a pessoa tem por alguém que um dia você gostou, ou que tem outras qualidades. Que às vezes a gente acha que é só não vivo sem, quero muito estar com a pessoa, passo por cima de tudo que ela faz para me fazer mal. Não é isso. É você também não conseguir terminar, fazer outras coisas sem a pessoa, olhar e falar, isso me faz mal, ele não tá me respeitando. Você é dependente daquele relacionamento por vários motivos. E ela não sabia como terminar, ela não conseguia entender como terminar. Tanto que estava tão cansativo para ela aquelas coisas, quando ele ia na casa dela, às vezes ela não queria ver ele, que ela pensava, se eu descobrir uma traição, uma coisa que vai gerar uma briga gigantesca, sabe? Na cabeça dela, ele ter outra pessoa, ele se apaixonar por alguém e ia libertar ela. Não conseguir ter o entendimento que se ela quisesse, ela podia terminar. Só que era tanto choro, era tanta manipulação, envolvia tanta família, que ela não conseguia sair daquilo. E a dependência emocional foi levando eles. Eles já estavam juntos há 5 anos. Então, depois daquele caos de empréstimo, ele tem entrado no banco, passaram-se 2 anos e eles estavam juntos. Porque não tem só coisa ruim, né? Só briga, evitar ele. Tinha coisas boas. Então, ele era um cara legal, que fazia as coisas, as pessoas gostavam dele, as famílias, família dela, porque ela não tinha com quem desabafar. Então ela não contava isso pra ninguém. E é muito engraçado falar isso de forma racional, a gente falando, a gente ouvindo, porque quantas coisas a gente não esconde e deixa de contar. Mas é bom lembrar que tudo que a gente evita contar, que a gente tem medo ou vergonha, geralmente isso aí tá errado. Então falar que assim, eu fiz um empréstimo, ele não pagou, depois ele entrou no meu celular, no meu banco, fez outro empréstimo sem a minha autorização. Você contar isso pra alguém é uma coisa muito complicada. E tinha manipulação sabe, eu não quero expor isso pra ninguém, é uma coisa da minha família, tá sendo muito difícil, você é a pessoa que eu confio, fica entre a gente. Então, era entre eles. E ela não tinha pra quem contar. Ia levando, todo mundo achava ele um cara legal, apesar dos pesares, né, de bebê, de se intrometer em algumas coisas, mas ele era um cara legal. E aí, tá indo, levando o relacionamento, sem conseguir terminar. Ela não contava, a Ana não falava pros outros o que realmente estava acontecendo, mas vira e mexe, quando tocava no assunto, vamos fazer alguma coisa junto, vamos em tal lugar, dava a entender, ela transparecia que ela não estava tão feliz, que ela não queria, não incluía ele em tudo. Então, os amigos percebiam que, tipo, não é o melhor relacionamento do mundo, né? Dá pra ver que eles não se dão muito bem. As pessoas percebiam que ela já não estava gostando tanto dele, que tinha um problema ali. E apesar de tudo, ela sabia que ela não gostava mais tanto dele. Chegou um dia, mais uma parcela venceu, mais uma briguinha por causa de empréstimo, por causa de conta. E aí ela encontrou uma amiga e desabou.
Falou tudo que ela não tinha falado pra ninguém até então. Questão dele beber, do empréstimo, que ele não estava pagando, que isso deixava ela muito triste, mas que ela gostava dele por isso e isso. Porque quando você conta um problema, a gente se justifica, né? Ele é assim, assim, assado, mas eu gosto dele, ele faz isso, a minha mãe ama ele, a mãe dele é muito boazinha, seja o que for. Só que sem querer ou querendo, né, pra tentar amenizar as coisas, a gente vai justificando. Mas ela contou, ela estava acabada, triste, por aqui das coisas que estavam acontecendo, de ter feito os empréstimos. E a amiga dela ficou tipo assim, como assim? Igual a gente, né? Ouvindo a história fica, Ana, como? Sabe? Como? Só que só quem tá no relacionamento entende. Se fosse só a Ana, tava problema resolvido. Infelizmente não. A gente é, às vezes, manipulado, a gente cai na manipulação, a gente acredita, porque a gente tem esperança que as coisas vão melhorar, que vai mudar, que a gente ama a pessoa. E a Ana acreditava nisso. Só que, infelizmente, não. A gente acaba caindo em manipulação por ter sentimentos e achar que aquela pessoa que a gente amou, era apaixonado ou ainda pensa na gente, que ela tá precisando da nossa ajuda, que as coisas vão melhorar. Depois de conversar com a amiga, finalmente consegui desabafar com alguém, se ouvir falando os absurdos que estava acontecendo no relacionamento dela, ela viu que não fazia muito sentido, que aquela insegurança que ela tinha em terminar diminuiu. E é essa insegurança. Como vai ser minha vida sem ele? Será que eu vou sofrer? E as noites, os finais de semana que a gente fazia isso e isso há 5 anos? Eu vou sofrer demais? É muito ruim? Ela tinha esse medo, só que isso foi diminuindo porque ela viu que assim, não tinha respeito, ela era mais preocupada com tudo porque os empréstimos estavam no nome dela e ele não tinha essa preocupação, era desculpinha, manipulação e cadê o dinheiro? A insegurança diminuiu, mas ela estava lá, então a cabeça dela estava a milhão, tendo entendido realmente o que estava acontecendo, apegada a algumas coisas, achando que ele ia melhorar, acomodada naquele relacionamento de 5 anos, tinha a questão da dependência emocional, só que ela tinha consciência que ela não gostava dele. Ela queria terminar aquele relacionamento, não sabia como. Eis que, finalmente, a gota d'água de uma forma que ela não podia imaginar que estava acontecendo. Ela estava lá bonitinha no trabalho dela durante o dia, toca o celular, notificação. Quando ela vai ver, é uma mensagem de um grande amigo dela no Instagram. Ela abre e o amigo tinha encaminhado uma publicação. Essa publicação era nada mais nada menos que uma foto dela com o namorado e o cara estava cobrando o namorado. Este pilantra, nananana, me deve tanto de dinheiro, não paga, esculachando, aquelas publicações assim, pra acabar com a vida da pessoa, só que tava usando uma foto dele com ela. Tava devendo dinheiro pra um cara, mas também tava devendo dinheiro pra Ana. O que ela descobriu? Ele devia pra muita gente, agiota, familiar, amigo, por quê? Ele era viciado em jogo, em aposta. Pois é. Então, o que a Ana descobriu? Que ele devia dinheiro para aquele cara, assim como devia para ela, porque o dinheiro nunca foi para avó, nunca foi para tratamento de médico, de nada. Ele era viciado em jogo de aposta. Então, ele usou o dinheiro dele, perdeu, ele achava que ia recuperar, pegou 3 mil reais com a Ana, dizendo que era para avó, não era. 5, 6 meses depois, ele foi lá, pegou o celular escondido, fez outro empréstimo sem falar pra ela, manipulando, chorando, pedindo pelo amor de Deus ajuda porque era pra família, eles estavam passando por uma situação muito difícil, que a avó tava doente. E o cara era viciado em jogo, tava devendo pra Deus e o mundo, inclusive pra esse cara, que aí fez a postagem e ela descobriu tudo. E é aquilo, o clássico, infelizmente, que eu acho que muitas pessoas não têm noção. E sim, eu fico puta da vida quando eu vejo pessoas falando, ai, joga quem quer. Não sabe o que é um vício, não sabe o que é uma família ser destruída por jogos de aposta. Então, ele estava nesse ciclo. Ele pegava dinheiro, perdia, e ele achava que ia recuperar, então ele dava um jeito de pegar com outras pessoas, jogava e perdia, jogava e perdia. Na publicação estava escrito, esse safado me deve tanto de dinheiro, não paga, já faz tanto tempo, e esculachando ele, na foto dos dois. Jogue com responsabilidade, perdeu pare. É muita irresponsabilidade propagar esse tipo de coisa porque as pessoas não têm controle. Porque é um vício, assim como uma droga, como uma bebida alcoólica. Não, a pessoa por conta própria, ela não consegue parar. Na publicação estava escrito, esse safado me deve tanto de dinheiro, eu já cobrei assim, assim, assado, e esculachando o cara, usando a foto dos dois. Quando ela viu tudo aquilo e entendeu o que estava acontecendo, sabe o que isso despertou nela? Ódio.
ódio, ela sentia tanta raiva porque ela estava entendendo toda a manipulação daquele relacionamento, saber que ela tinha emprestado 6 mil reais para um safado que não pagava, que chorava, achando que ela tinha emprestado para ajudar a avó dele, com problema de saúde, que a família era grata, e todo esse tempo ele enganando ela, ele tava com muita raiva dele. Nossa, ela saiu do trabalho e foi com sangue nos olhos para confrontar ele, sem, assim, não tinha possibilidade de perdoar, de querer uma explicação, entender o que estava acontecendo, por que ele fez aquilo, como acontecia antes de aceitar a justificativa, querer uma explicação, não. Ela queria brigar. Ela nem ficou no trabalho dela, pediu pra sair, porque não tinha nem cabeça pra continuar, foi atrás dele, e aí foi quebra-pau. Ela tava com muito ódio, muita raiva de saber tudo que ela tinha aguentado, passado, os estresses, 5 anos de relacionamento pra um cara fazer o que ele tava fazendo. E aí, minha filha esculachou, brigou, quebrou o pau, não quis nem ouvir justificativa dele. E ela sentia, na verdade, alívio, que ela já tava cansada daquele relacionamento, sofrendo no relacionamento, não conseguia terminar, tinha dó dele, e é aquilo, né? Você tem dó do coitado, você vira coitado. Então, por favor, muito cuidado. Ela nem chorou, sabe? De ai, término, chateada. Ela só sentia raiva e alívio por sair daquele relacionamento e ele lá com carinha de coitado, de dó, meu Deus do céu, como ele sempre fazia. Aquela insegurança que ela tinha de apegada aos 5 anos de namoro, será que é pior sem ele? Como que vão ser os meus dias? Rapidamente, esse sentimento foi substituído por raiva de tudo que ela tinha feito e por saber que ela tinha uma dívida de 6 mil reais por tentar ajudar um mentiroso safado. Ana, que não derramou uma lágrima, aliviada de sair daquele relacionamento, apesar da dívida que já estava em 10 mil reais por causa de juros. Então, assim, era uma indignação, mas ela sabia que a dívida agora era dela, tendo que lidar com tudo isso, mas aliviada de ter saído do relacionamento. Finalmente, a paz acabou. Briga todo mês por causa de parcela, manipulação, choro, estresse. Acabou. Não, Ana, infelizmente, não acabou. O que aconteceu? Ele não aceitava o término. O cara manipulou, enganou, tinha problema com os jogos, devia todo mundo e ainda não queria que ela terminasse, queria uma chance com ela. Começou a perseguir a Ana. Então ia na porta do trabalho, ficava lá do outro lado da rua encarando ela, ligava 300 milhões de vezes. Quando ela ia chegando perto da casa dela, que ela ia de ônibus, ele estava lá no ponto esperando. Isso é assustador, desesperador, porque você não conhece o cara que você tava há 5 anos, depois você descobre que ele tem uma vida paralela, mentiu pra caramba, te usou, contava várias mentiras, e agora o cara tá agindo assim? Medo. Era realmente assustador, a Ana vivia com medo, sempre com alguém para caso ele aparecesse, bloqueava ele de todas as coisas, ele mandava mensagens gigantescas todos os dias, várias mensagens por dia que ela mal lia, deve ter lido uma vez quando veio a primeira, e eram coisas de chantagem emocional, dizendo que ele estava muito mal, pedindo desculpas, que ele precisava de ajuda, sem ela ia ser difícil para ele, e é aquilo. Ele é seu namorado, acabou. Entrega pra família e fala, olha, ele está me perseguindo, mandando esse tipo de mensagem, tá com vício, tem um vício, seja no que for. A pessoa não consegue ter controle, não consegue parar, tá fazendo mal, é um vício. Você vai falar isso pra família e eles têm que tomar uma atitude em relação a isso, não jogar responsabilidade pra você. Eu já passei por isso, namorei um dependente e a família jogava toda a responsabilidade pra cima de mim. Eu tinha, sei lá, 19 anos de idade. Eu falo por experiência, não é nossa responsabilidade, a gente não é cuidadora de ninguém. Tem família? Amigo, toma. Senão eles vão usar mais isso pra manipular. Isso durou meses, Ana morrendo de medo das coisas que ele fazia, de ficar mandando mensagem e às vezes aparecia no trabalho dela, tentava falar com ela, sempre queria alguém perto, explicava o que estava acontecendo. Não deixem isso escalonar, tá bom? Ninguém pode fazer isso, ficar cerceando sua liberdade, te importunando. Percebeu? Assim, peça ajuda, denuncie, porque se não é amor, se não é arrependimento, não pode fazer, ele fica te coagindo. Meses ali com medo, até que a Ana conheceu uma pessoa, se envolveu e começou a namorar. E ela pensou, bom, agora ele vai parar, pelo amor de Deus. Só que não.
piorou, porque aí ele ficou totalmente obcecado pelo namorado da Ana e começou a stalkear e perseguir ele. Fazia um monte de fake, o namorado bloqueava, ele ia fazia outro, tentava contato. E aí eu não sei, né, se tem um pouco a ver com aquele lado dele de ser invasivo, se ele queria conversar com o namorado dela e ser amigo. Se bem que assim, não é um comportamento normal. Claro que o namorado dela estava ciente de toda a situação, ela foi super sincera e contou que ele tinha feito os empréstimos, que ele perseguia ela, né? Contou tudo pra ele. Quando eles perceberam que esse cara ele não ia dar paz, que não estava normal o que ele estava fazendo, tentava falar com a Ana, cobrava a satisfação dela como se eles ainda tivessem alguma coisa. Como que você teve coragem de ficar com esse cara? Eu ainda te amo. Não é normal, né? Ainda tem aquele ponto de manipulação que a pessoa acha que ela vai conseguir depois de tudo que ela fez. E graças a Deus a Ana abriu os olhos para tudo aquilo que ele fazia. E ele achava que cabia cobrar ela. Passou um tempo vendo que isso não ia acabar, que o cara estava totalmente fora do controle. O atual namorado dela pegou e falou assim: não, então peraí, eu vou ter que me envolver e resolver essa situação. Ele foi falar com esse ex e falou: amigão, é o seguinte, se você não parar com isso agora, e assim, ameaçou, mas também esculachou. Não foi só falar assim: ó, é o seguinte, se você não parar, a gente vai se resolver. Não, esculachou, falou tudo que ele era, o que ele tinha feito, que ele estava fazendo, e acabou que eles eram um casal, ele e a Ana, que não tinha mais espaço para esse tipo de atitude, que era bom ele sumir, senão ele ia resolver essa situação. E aí foi que, graças a Deus e às ameaças, o cara parou de importunar eles. Conseguiram finalmente bloquear em tudo que, assim, ele não fez mais fake, não apareceu, porque eles bloqueavam e tem aquela coisa de bloquear contas que a pessoa cria. Não sei o que ele fazia, se era outro celular, outro e-mail, outro computador, mas ele conseguia ainda, assim, tentar contato. E eles conseguiram bloquear em tudo depois dessas ameaças. O cara também deve ter parado um pouco de tentar. É aquilo, aí você ouve a história e pensa, o cara tinha um problema, uma questão psicológica. Gente, pra mim é só mau caratismo, porque a Ana estava feliz com o namorado dela, vivendo a vida, aliviada por ele ter parado de encher o saco, e o cara fez a narrativa que ele queria, porque pra todo mundo ele contava outra coisa. Falava mal dela, que ela tinha traído, que ele super se dedicava pro relacionamento, não entendia porque que ela tinha feito essas coisas. Contava pra todo mundo fatos totalmente diferentes do que era verdade. Nunca contou que ele era viciado em aposta, que pegou dinheiro dela, que mentiu. Não falava. Contava a história como se ele fosse vítima, que ele sempre se fez de vítima. Contou uma história totalmente diferente do que era. E a Ana era a vilã da história, que fez mal pra ele. Ele era o bonzinho, o cara que se dedicou ao relacionamento. Só que as pessoas... muitas pessoas sabiam da verdadeira história. E uma coisa que eu fico assim, tá tudo bem que eu sou uma pessoa que super me exponho e quero contar tudo. Gente, faz uma postagem numa rede social, expõe essa pessoa, não deixa ele controlar a narrativa, não. Conta a sua versão dos fatos, ainda mais porque você tem como provar. Não é justo. E eu já passei por isso em relação a outras coisas e eu fico indignada quando alguém conta uma coisa que não é verdade. Você tem vontade de gritar pro mundo. Esse podcast veio disso também, da minha vontade de poder dar voz a mães, mulheres que são indignadas com essas coisas que elas passam, como a história da Ana. Porque eu fico pensando, não é possível que esse cara vai ficar contando uma coisa que é verdade, que não é verdade, e tem gente que vai ficar acreditando. Sabe, se não for ferir a sua integridade, se não for te pôr em risco, conta a sua versão das coisas, tenta. Ou pra quem parar de ser lado, você conta. Pra ver se espalha e chega em todo mundo que ele vai contar a versão dele, que chegue a sua. Como eu disse, a Ana tem uma dívida de 10 mil reais, porque era 6, com pequeniníssimos abatimentos que ele pagou uma vez ou outra. Eles terminaram tem um ano, não, 2 anos que eles terminaram. E ela não conseguiu pagar essa dívida, só que não é o tipo de coisa que ela fica correndo atrás hoje em dia para tentar pagar e amortizar. Sabe aquela dívida que você tem e você espera uma negociação boa ou que entre um dinheiro para você pagar? Ela tá nesse ponto, o nome dela tá sujo, uma coisa que ela aprendeu a vida inteira com a mãe, não empreste seu nome. Só que circunstâncias, né? É a situação, como eu disse. A pessoa que você ama, seu namorado de tantos anos, envolve a família. É muito difícil ser a vilã e falar: desculpa, se depender de mim, sua avó vai morrer. É sério, gente, é essa a situação. E claro que você pode olhar e agir diferente. Claro, se forte para manter sua decisão. Mas não é fácil. Então ela não conseguiu
deu o nome dela, né, que foi fazendo o empréstimo, e a dívida ficou para ela. Ela tem muita fé e ela vai conseguir, obviamente, que ela vai conseguir pagar essa dívida, encerrar esse ciclo, porque toda vez que vem uma cobrança, toda vez que ela precisa fazer alguma coisa, ela não pode, porque o nome dela tá sujo. Além do que, a gente sabe que assim, se o nome foi negativado, vai refletir no futuro em outras coisas que você queira. Um cartão de crédito com um limite mais baixo, talvez você não consiga um financiamento no valor X ou nem consiga. Tudo por culpa de um mentiroso. Claro que tem a revolta dentro dela, mas, Ana, você é nova, vai dar tudo certo. E é aprendizado. Obrigada por compartilhar a sua história pra gente aprender. Vocês sabem, eu sempre falo, né? O intuito aqui é a gente ouvir as histórias e ficar atenta a coisas que quando a gente tá no relacionamento, a gente às vezes não tem força, não entende, não consegue ir contra. E a gente só vai descobrir no futuro que lá atrás era aquela atitude que a gente tinha que ter tomado, como a Ana tá contando pra gente. Meu sonho de vida, inclusive, é poder falar nome e sobrenome e pôr a foto dessas pessoas. Porque outras mulheres vão se envolver com um ser desse. E sem saber, acreditando na história da ex-maluca, da ex-mentirosa, que pegou o dinheiro, fez não sei o quê e agora fala que a dívida é dos dois. E não pode pôr a foto dele aqui, ó, com o nome pra ninguém se envolver. E a história da Ana, ela mostra pra gente como algumas violências são muito sutis. Porque o relacionamento é leve, é bom, tem atritos, tem umas coisas que ele faz que eu não gosto. Mas é bom, a gente é parceiro, nossa família é amiga, estamos há muito tempo. E aí, quando vem as manipulações, elas são muito sutis, elas entram devagarinho no relacionamento e a gente se sente culpada de não fazer o que a pessoa tá pedindo, de não desculpar, de não ajudar. Porque o relacionamento é bom, ele é uma boa pessoa. A gente tem que lembrar que se a pessoa pede uma coisa que não vai fazer bem pra gente, que desrespeita o nosso bem-estar, seja físico, psicológico, financeiro, essa pessoa não tá pensando na gente. Então, você não tem que fazer. Você vai se desdobrar, se prejudicar pra atender uma pessoa que não tá pensando em você. A pessoa tá sendo egoísta, como foi esse ex dela, da Ana. Ah, por favor, pelo amor de Deus, manipulava, não pagava, ela que tava comprometida, pensando que tava ajudando, querendo fazer o bem, e ele nem aí. E tem muitas pessoas que a gente se envolve na vida, né? Falando de amizade, de parente, de relacionamento, que às vezes a pessoa te pede uma coisa que ela sabe que vai ser custosa pra você fazer, realizar, e no fundo ela não tá nem aí, porque vai só favorecer ela. Vamos juntas fazer esse exercício, porque eu também tenho muita coisa que eu penso, ai, mas vai me comprometer, mas a pessoa precisa, ela é tão legal, tadinha. E aí a gente precisa às vezes pensar racionalmente, isso tá me prejudicando, tá difícil pra eu fazer, vai me comprometer. Se essa pessoa não tá se importando, então eu não devesse fazer. Eu vou fazer esse exercício. A história da Ana veio também para eu lembrar, para abrir mais meus olhos em relação a essas coisas. Se me prejudica e a pessoa não tá se importando com isso, eu não vou me prejudicar para ajudar ninguém. E por favor, é aquilo, não emprestem cartão, nem façam dívida no seu nome, tá? Por favor. Obrigada, Ana, por compartilhar a sua história com a gente. Eu tenho certeza que você vai conseguir pagar essa dívida, esquecer da existência dele, podendo falar mal dele, fale, tá bom? Pra quem sentar do seu lado, você fala, esse aqui é meu ex, ele fez isso comigo. Sério, porque é inacreditável que a pessoa saia impune e vai viver a vida dela com outra pessoa, pegando dinheiro mais sei lá de quem. A hashtag desse episódio vai ser Tigrinho. A Ana tá num relacionamento há 2 anos com um cara que ela tá super feliz e grata, assim, ela admira ele pelo respeito que ele tem por ela, por ter defendido quando ela tinha medo de tudo, de andar na rua, então ele esteve lá por ela. Eles estão muito felizes, ainda bem, não é mesmo? Dias de glória que você merece. Se você for expor alguém na rede social, pelo amor de Deus, tá? Não bota foto e nem nome. Fala, ai, o meu ex, que nananã. Se você quiser. A minha amiga, não fala o nome não, tá? Vamos evitar processo. Essa foi a história da Ana, 5 anos de relacionamento e você descobre que você tá com alguém que você realmente não conhece, que não pensou em você. Eu sempre peço pra vocês muito respeito e lembrando que ela é vítima. Ela é vítima assim como muitas de nós. Se a gente ficar apontando o dedo uma pra outra, mais a gente se cala de medo, de vergonha, e menos a gente se ajuda, menos a gente alerta outras mulheres. Porque, como eu disse, infelizmente, ela não é a única que passa por isso. Por favor, deixa o seu comentário,
de apoio para ela. Curte esse episódio, compartilha nas suas redes sociais, isso ajuda muito o podcast. E se você sentir no seu coração, manda sua história pra gente, eu vou ter o maior prazer em contar, vai ser uma honra. Eu sempre entro em contato para pegar mais detalhes, mudo nomes, lugares, tá bom? Para ninguém identificar a sua história. E fiquem atenta ao e-mail, por favor, porque eu sei que muita gente não usa tanto e-mail, então às vezes me manda a história e nunca mais entra, e às vezes eu respondo e a pessoa não vê. Se puderem, mandem o número do WhatsApp de vocês na mensagem, porque aí fica mais fácil para eu entrar em contato. Eu sei que mais pessoas costumam ver o WhatsApp. E aí eu pego mais detalhes, eu gosto de saber a história, o que a pessoa sentiu, entender muito, que às vezes só pelo e-mail não dá para explicar. Ana está bem, muito feliz, obrigada por compartilhar a sua história, obrigada a vocês por ouvirem a história, pelos comentários, pelas mensagens que eu recebo. Estou muito feliz que vocês estão gostando. Toda segunda-feira tem episódio e eu estou trabalhando ao máximo para ter mais episódios durante a semana, porque realmente é uma coisa que eu gosto, que eu quero fazer, gente. Eu sempre tive isso no meu coração, pela indignação que eu tenho de muitas mulheres não poderem contar a versão delas, de poder dar voz e ter essa troca, porque a gente se fortalece. Então, muito obrigada pelos comentários, por ouvirem. Curtam o podcast, sigam nas plataformas de áudio, se inscrevam no canal e compartilhem nas redes sociais. Eu vou sempre postar muitos cortes, então se você quiser pôr no seu status, no Instagram, para outras pessoas conhecerem, mostrar sua indignação com a história e para outras mulheres também verem talvez aquele corte e pensarem, nossa, realmente não vou aceitar isso, estou passando por isso. A gente vai passando informação, indignação e juntas a gente vai aprendendo e se fortalecendo. Muito obrigada, um beijo enorme para vocês. E não esqueçam de comentar sobre a história aqui, com o máximo de respeito pela Ana, que foi uma vítima, tá bom? Beijos, até o próximo episódio!